Este episódio, com Susana Pacheco Barros e Paulo Guzmão, insere-se no âmbito das Jornadas Europeias do Património, uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia que visa sensibilizar os povos da Europa para a importância e salvaguarda do património. A edição deste ano, subordinada ao tema Património e Educação, tem por objetivo alertar os cidadãos europeus para o papel do património na educação e para o papel da educação no património. A Casa Comum associa-se a esta ação revisitando a figura de João Batista Ribeiro, personagem central da atuação educativa, cultural e artística do Porto oitocentista, no ano em que se comemora o bicentenário da Revolução Liberal, partindo do seu retrato póstumo pintado por Guilherme António Correia e que pertence ao espólio da Biblioteca do Fundo Antigo da Universidade do Porto. Portal da Memória. Susana, fala-nos um pouco então do retratado e do retrato. Ora, o retrato póstumo de João Batista Ribeiro pertence à Biblioteca do Fundo Antigo da Universidade do Porto. É uma biblioteca herdeira das escolas antecedentes da Universidade, dos séculos XVIII e XIX, designadamente a aula de Náutica, a aula de Debuxo e Desenho, a aula da Academia Real de Marinha e Comércio e a Academia Politécnica, e da própria Universidade, que se compõe de documentos e de gravuras. A obra propriamente dita foi executada em 1869, a grafite e carvão sobre papel, a partir de uma fotografia, pelo pintor retratista, desenhador e litógrafo e ainda professor Guilherme António Correia, discípulo do seu irmão João António Correia, um reputado pintor romântico portuense. Relativamente ao retratado, ele é uma ilustre figura do Porto do século XIX, um dos vultos dos primórdios da Universidade, que ficou para a história local e nacional como um pintor, discípulo de grandes mestres como Vieira Portuense, Domingos Sequeira e Teixeira Barreto, como um pioneiro da fotografia e da litografia, como lente de desenho e ainda diretor, e entre 1836 e 37, das 3 instituições de ensino superior do Porto. Foi ainda um destacado agente cultural, ao organizar academias, museus, associações e a coordenar a recolha do espólio de conventos abandonados e de casas confiscadas aos absolutistas, e como diretor do Museu de Pinturas e Estampas, fundado por Dom Pedro, nas Guerras Liberais, e que viria dar origem ao museu que nós hoje conhecemos como o Museu Nacional de Soares dos Reis, o primeiro museu público e de arte do nosso país. Ora, eu se não me engano, João Batista Ribeiro vem de um meio rural, não é? Como é que então um rapaz que vem do interior do país inicia a sua carreira? Ora, como bem disseste, o João Batista Ribeiro é natural de uma aldeia de Vila Real, São João de Arroios, onde nasceu a 5 de abril de 1790. E desde cedo foi notada a sua apetência pelo desenho, nomeadamente por ilustres figuras da sua localidade, como o Morgado de Mateus. E por isso mesmo, em 1803, ele vem estudar para a aula de Debuxo e Desenho e posteriormente para a aula de Desenho da Academia Real de Marinha e Comércio da cidade do Porto, onde vem a ser um excelente aluno dos citados mestres, o Francisco Vieira, o Domingos Sequeira e também do pintor e colecionador o José Teixeira Barreto, e ainda de outros professores como Domingos Vieira, o pai do Vieira Portuense, e de Raimundo Joaquim da Costa. Depois deste percurso inicial tão auspicioso, aquele que era então o dileto discípulo do grande pintor Domingos Sequeira, vai começar a fazer as suas primeiras obras. E as primeiras documentadas são algumas obras para a Igreja Paroquial de Santa Marinha em Vila Nova de Gaia, mas também preciosas e importantes aguarelas que representam o Caixão da Valeira, no concelho de São João da Pesqueira, no Douro Sul, antes e depois do rompimento dos rochedos, em 1792, que permitiu a navegação para o Douro Superior e que se destina à Real Companhia Velha.
Logo de seguida, quando contava apenas 21 anos de idade, ele começa uma carreira de docente, ao ser nomeado lente, embora substituto ainda nesta primeira fase, da aula de desenho da Academia Real. E depois, logo a seguir, já nos anos 30 do século XIX, ele vai ser nomeado diretor das 3 escolas públicas do Porto, de ensino dito superior, a Academia Real, a Academia Portuense de Belas Artes e a Academia Politécnica do Porto. Vai centrar a sua carreira nesta terceira, onde vai trabalhar em regime de exclusividade e onde se vem a jubilar em 1853, sem, no entanto, abandonar de imediato as aulas, entre outras das suas atividades então desenvolvidas. Muito bem, então de rapaz precoce a diretor de academias, João Batista Ribeiro atravessa uma grande parte do século XIX e parece que se ia adaptando à situação política. Por isso mesmo o periódico O Cafre publicou um poema no qual lhe chamou miguelista assanhado, cartista sem diploma, enfadonho setembrista, cabralista sanhudo. É capaz de ser um pouco exagerado, mas que papel desempenha então esta importante, mas polémica figura nas guerras liberais e na confusão liberal de metade do século XIX? É verdade que o João Batista Ribeiro não é propriamente uma figura consensual, é algo polémica no tempo em que viveu, porque vivia muito ao sabor das ondulações políticas tão próprias do século XIX. De qualquer maneira, ele deixou ecos muito importantes da sua carreira e há um período na sua vida que é extremamente fértil, que é o período das guerras liberais e concretamente o período do Cerco do Porto. Segundo alguns investigadores, diz-se que com o desembarque das tropas liberais, ele supostamente era o único professor que se mantinha na cidade do Porto. E os liberais, logo de seguida, após o desembarque de Pamplido, vão-lhe encomendar que ele desenhasse as insígnias da reformada Ordem Militar de Torre Espada. No decurso do Cerco do Porto, ele começa por se alistar como soldado, mas rapidamente Dom Pedro, de quem era uma figura muito próxima, vai isentá-lo do serviço militar porque tem para si outras incumbências. Aliás, é curioso, para quem conhece o panorama museológico da cidade do Porto, o facto de ele ter representado de uma forma brilhante as guerras entre liberais e absolutistas, através de desenhos, parte dos quais se guardam hoje na extensão do romantismo, isto é, o antigo Museu Romântico, assim renomeado no novo projeto do Museu da Cidade, e que representam nomeadamente as baterias liberais, uma delas mais conhecidas, por exemplo, uma das imagens que representa a Bataria do Covelo. Ora, João Batista Ribeiro, sendo amigo pessoal de Dom Pedro, vai retratá-lo inúmeras vezes. E eu, que sou uma frequentadora assídua da Biblioteca Pública Municipal do Porto, nunca me esqueço que na sala de leitura há um grandioso quadro que representa Dom Pedro de 1833, que foi efetivamente pintado por João Batista Ribeiro. Ora, de Dom Pedro, do Rei Soldado, ele vai também receber um prelo litográfico que foi comprado em França e que ele vai instalar na sua casa, que então se localizava na Rua Bela da Princesa e que nós hoje chamamos a Rua de Santa Catarina. Ora, esse prelo litográfico vai quase converter a sua casa numa oficina. Na verdade, a primeira oficina litográfica do Norte, chamada Litografia Ribeiro, na qual colaborava o impressor Vincent Hospitalier e que também era frequentada por Dom Pedro, que era um conhecedor desta nova técnica. Dom Pedro, para além do mais, também o incumbiu de organizar o que então se chamava o Museu de Pinturas, Estampas e outros objetos de belas artes. Um museu que será fruto da educação esmerada que ele teve,
parte dela no Brasil, também, julgo eu, imbuído da vontade tipicamente liberal de instruir os seus súbditos e muito provavelmente influenciada pela sua irmã, a Dona Maria de Bragança, que casara com Dom Fernando VII de Espanha e que fundara o Real Museu de Pintura, que nós hoje conhecemos como Museu do Prado, inaugurado em 1819. Ora, logo em 1833, 11 de junho, ele vai realizar a proposta de regulamento deste museu e, segundo a historiadora da arte e também museóloga Emília Ferreira, que terá sido inspirado no Musée Rat, o primeiro museu de arte da Suíça, ora inaugurado em 1825, e vem a dirigir este museu até 1836. Sobre ele publicou também uma obra importante da museologia portuguesa, a Exposição Histórica da Criação do Museu Portuense, com documentos para servir à história das belas artes em Portugal e à do Cerco do Porto, em 1838. No mesmo campo, publicou ainda os Estatutos da Associação Portuense dos Artistas de Pintura, Escultura e Arquitetura, que funcionava junto ao museu. Podemos então dizer que João Batista Ribeiro, juntamente com Dom Pedro, tem uma ação pioneira na esfera dos museus e da educação e que antecipam mesmo uma iniciativa quase contemporânea do pintor Joaquim Rafael, também formado curiosamente nas Belas Artes do Porto ou suas escolas antecedentes, que propôs um Ateneu de Belas Artes em 1834. E ainda das Academias de Belas Artes, que vão ser fundadas em 1836 com a governação setembrista. Além de todas estas áreas que acabei de mencionar, Ribeiro teve também uma ligação, embora pouco consequente, com o Jardim Botânico do Porto e superintendeu o Jardim de São Lázaro, que é conhecido na cidade como o primeiro passeio público, depois renomeado muito mais tarde como Jardim Marques de Oliveira, inaugurado ainda a 4 de abril de 1834, no aniversário de Dona Maria II, e dedicado por Dom Pedro às mulheres da cidade que muito sofreram durante o cerco. E este jardim só veio a ser concluído mais tarde, já em 1841, e foi traçado e plantado por o João José Gomes, considerado o primeiro jardineiro municipal da cidade do Porto. Muito bem, então o que nós descobrimos é que João Batista Ribeiro é realmente um personagem multifacetado, não é? Portanto, faz muitas coisas, está à frente de diversas instituições e sabemos que a sua ação foi particularmente importante para a abertura da Academia Politécnica iniciada pela governação setembrista. Flório de Vasconcelos disse que João Batista Ribeiro deve ser lembrado como um dos mais fecundos e ativos promotores das artes na cidade do Porto. É então isso verdade? Ora, eu acho que este é o momento certo, já que estamos a comemorar o bicentenário da Revolução Liberal, de destacar, de relembrar e revisitar esta figura que muitas vezes é vista apenas como um pintor mediano. Eu acho que ele foi muito mais do que isso e foi estudado de uma forma até bastante aprofundada por alguém que conhece-o melhor do que eu, como o António Morato, mas também diversas outras pessoas que destacam esta figura como um político, um pedagogo, um museógrafo, um museólogo, um pioneiro da fotografia e da litografia, em que lá está um pintor. Enquanto pintor da sua produção pictórica de forte pendor classicista, ele admirava grandes vultos do movimento clássico inglês e europeu. Destacam-se retratos encomendados de grande dimensão de figuras ilustres da sociedade portuguesa, nomeadamente a família real, autorretratos, diria eu, muito menos formais e muitíssimo mais interessantes. Basta relembrar que à entrada da sala da pintura romântica do Museu Soares dos Reis está um dos mais conhecidos autorretratos do João Batista Ribeiro,
Fez também a pintura religiosa para templos da cidade do Porto e também para igrejas da sua localidade, ainda miniaturas de aristocratas, burgueses e militares. Era um pintor apreciado na corte portuguesa, chegou a ser mestre de desenho e pintura das senhoras infantas, tendo realizado um conjunto de retratos da família real e, para além desta sua atividade enquanto pintor e aquela de museólogo que eu também já retratei, ele terá feito experiências no campo da litografia e experimentou também o daguerreótipo. Ora, retratou figuras da sociedade e da política portuguesas, como Passos Manuel ou Francisco de Almada e Mendonça, o segundo Almada do Porto, e na primitiva forma de reprodução da imagem fotográfica, captou amigos e o semblante romântico de Alexandre Herculano. Terá participado em exposições internacionais, concretamente na Exposição Internacional de Paris de 1855, com um desenho do retrato do escritor e historiador, e na Exposição Internacional do Palácio de Cristal, na cidade do Porto, em 1865, onde apresenta desenhos e um dos seus mais afamados, autorretratos a óleo. Foi ainda comendador da Ordem da Conceição de Vila Viçosa, cavaleiro da Ordem de Cristo e conselheiro de Estado. Vai a morrer no Porto a 24 de julho de 1868, na sua casa, na atual Rua Santa Catarina, numa habitação que infelizmente hoje já desapareceu, mas que dela subsistem alguns vestígios, nomeadamente, o que é muito curioso, 3 conjuntos de painéis de azulejo em que ele decidiu homenagear os seus grandes mestres, o Vera Portuense, o Domingos Sequeira e o Teixeira Barreto. Azulejos esses que hoje se guardam no Banco de Materiais da Câmara Municipal do Porto, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, na Praça Carlos Alberto. Bem, muito obrigado, Susana. Realmente foi um bom período de relembrança desta personagem, João Batista Ribeiro, que realmente tem importância, sem a mínima dúvida, na história da instrução e também na história artística do Porto. E, provavelmente, outra importância para além disto. Muito obrigado. Obrigada. Espero, com este meu pequeno contributo no âmbito das Jornadas Europeias de Património, ter dado a possibilidade ao público interessado de ficar a saber um bocadinho mais de uma figura que eu acho que é verdadeiramente apaixonante da nossa cidade, mas também do Portugal do século XIX e do período liberal. Portal da Memória.